era apenas o céu e a terra. Naquela época, o homem tinha uma visão ingênua e extremamente simplificada do universo. Ele acreditava que a Terra era plana e que as fronteiras do cosmos podiam ser estabelecidas pelo olho humano. Mas depois, ele descobriu que a Terra não era o centro de tudo. O Sol não passava também de mais uma entre as 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. E que a nossa galáxia, por sua vez, era apenas uma entre as 10 bilhões que tinham sido descobertas pela ciência. O homem olha então para o céu e passa a se questionar. Existe também vida inteligente em outros planetas? E como seriam essas civilizações? Elas seriam mais evoluídas científica e espiritualmente do que a nossa? Esses seres têm sentimentos iguais aos nossos? Eles conhecem a dor, o amor e a alegria? O homem hoje procura respostas para essas perguntas. Mas para algumas pessoas, esse futuro está cada vez mais presente. Em volta não tinha nada, que eu olho para cima tinha uma luz por cima de mim. Ligou e subiu, e veio por cima do caminhão. Travou a máquina do carro. E veio vindo aquele clarão, veio vindo e foi iluminando. Ah, deu um medo, né? Eu nunca vi uma coisa daquela. Se esses seres realmente existem, o que desejam de nós? Será que as imagens criadas pela ficção poderão um dia transformar-se em realidade? Afinal, essas civilizações querem nos ajudar ou escravizar? Portanto, esse grupo, por exemplo, já tem algumas dessas respostas. Eles acreditam que os ETs já estão vivendo entre nós, como garante a ufóloga Irene Granch, que dirige o Centro de Investigação sobre a Natureza dos Extraterrestres. O que pode ser comprovado cientificamente é a presença deles entre nós, a comunicação que eles têm com as pessoas fisicamente. Quando o disco desce, falam normalmente com essas pessoas, depois vão embora ou levam a pessoa junto. Então, essa é uma comprovação. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o seu Arlindo fez um contato de 3º grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Vamos lá então, por favor. Nós fizemos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado objetos estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o senhor Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinham 2 bracinhos dos 2 lados. E em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco, sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme, tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca,
ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, veio, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando um pouco, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, assim, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado, outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu parei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, estava tec, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro. E tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua, ela disse aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. Verdade ou apenas imaginação? Ficção ou realidade? Os ETs e seus discos povoam a imaginação popular. E até nos lugares onde os filmes de ficção científica ainda não chegaram, os homenzinhos verdes fazem parte do dia a dia e de algumas histórias fantásticas, contadas com luxo de detalhes. Estamos aqui hoje. Há 40 anos que o psicólogo Ulvio Aleixo, um dos mais respeitados ufólogos do Brasil, persegue os rastros deixados pela passagem de objetos voadores não identificados. As histórias são sempre registradas neste gravador. São mais de 400 casos, em sua maioria acontecidos na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Nos seus arquivos podem ser encontrados depoimentos sobre rápidas aparições ou até mesmo histórias fantásticas como a do mineiro Hermelindo da Silva, que jura ter brigado com um ET. Ele desceram aí e me pegou aqui na porta de dentro. O que foi que pegou o senhor? Ah, tirou uma pessoa, né? Que saiu da luz. É pequeno, não é pequeno.
de roupa, de vestido de corpo, capacete. Que cor era a roupa dele? Cinza. Cinza. E o capacete? Cinza também. Cinza. Bom, aí ele saltou, conversou me com deu o uma filho. pancada nas costas, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, passei no pé, nós grudamos a mão. Ah, isso saiu na Da pesada. Saiu na pesada com ele? Pesada. Aí deu um tombo nele. Durou quanto tempo essa briga? Uns 15 minutos nós brigamos. O senhor bateu muito no extraterrestre? Bati muito. O senhor deu o quê? Tapa? Trapa, pesada, murro, todo mundo eu dei nele. O senhor deu soco no pobrezinho? Dei também, fiz tudo ele. E queria pegar, não consegui. Pra segurar ele dentro, preso num Ah, o quarto. senhor queria segurar ele também? Depois eu fiz aqui também. Se o senhor conseguisse segurar Aí ele, prendia num quarto aí, pro povo ele. pro povo ver, né? É, a minha ideia era essa, eu não consegui. A história deste capataz, Afonso Carneiro, foi um dos muitos achados preciosos que o professor Lúvio colecionou em suas andanças pela Serra do Cipó. Ele diz que recebeu os extraterrestres a bala. E quando chegou na certa altura, assim, da terra, ela já veio do meu lado, mas veio do meu lado, assim, depois de 100 metros, eu senti que ela veio freando, diminuindo a velocidade e chegou na onde que ela parou. Ela ficou paradinha no ar, em frente ao meu carro, mais ou menos 2 metros de altura. Ela parou e jogou em mim aquele farolão. Aí Qual era o formato desse aparelho que o senhor viu? Qual era a forma que ele tinha? 2 bacias de boca a boca, ela é redonda, com as janelinhas rosa, tinha uma janelinha de vidro escuro, vidro verde. Aí eu fiquei olhando, falei, vou ver se vai descer alguém lá de dentro. Aí deu um tempinho, não desceu, aí eu fiquei com medo. Falando que eu fui no cofre do carro, peguei meu revólver, um revólver 22, levei e dei 3 tiros. E quando eu dei os 3 tiros, eu puxei rápido, pá, pá, pá. Aí ele fez zup, uma coisa que vinha em mim e fez isso, não fez aquela, saiu em forma de S, né? Tiros, socos, pontapés. Muita gente pode não acreditar nessas histórias, mas em São Paulo, no final de maio de 1986, milhares de pessoas viram essa luz, que no primeiro momento lembrava a lua cheia. Para não deixar dúvidas, o cinegrafista Heraldo Canales, que gravava um comercial na Avenida São João na hora do avistamento, mostrou que nessa noite a lua estava em quarto minguante. Esse mesmo objeto não identificado já havia sido detectado 15 dias antes pelo Centro Integrado de Defesa Aérea do Ministério da Aeronáutica, em Brasília. Na noite de 19 de maio de 1986, vários pontos luminosos não identificados foram detectados pela tela radar do Centro de Controle de Tráfego Aéreo do Sindacta, aqui em Brasília. No início, essas luzes ficaram paradas sobre São José dos Campos, no interior de São Paulo. Depois, as luzes começaram a se movimentar sobre a cidade. A torre de controle do aeroporto de São José dos Campos e os pilotos que sobrevoavam essa região confirmaram a presença dessas luzes. Informaram imediatamente aos operadores do Sindacta. A partir da nossa visualização radar da região, verificamos que obtínhamos naquela região a recepção de 3 sinais radar realmente estranhos. Repassamos imediatamente a informação para o Centro de Operações Militares, que, por sua vez, repassou ao Núcleo de Comando de Defesa Aeroespacial. O Sindacta solicitou aos pilotos que estivessem sobrevoando a região de São José dos Campos que tentassem observar de perto esses pontos luminosos. Um desses pilotos foi o então presidente da Embraer, Coronel Osiris Silva. Ele estava se aproximando da cidade quando foi acionado pelo Sindacta. Quando eu cheguei próximo a São José, eu voltei a falar com o Centro Brasília e o centro me disse que tinha um alvo não reportado, quer dizer, um alvo desconhecido no radar. Aí eu falei com o centro, ok, vou voar na direção dele. De fato, eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. Perguntei ao copiloto, ele teve a mesma impressão, continuamos a voar e até que ele foi esmaecendo de fato e desapareceu. Os operadores continuam acompanhando a movimentação dos pontos de luz na tela do radar. 22 horas e 33 minutos. O Centro de Defesa Aérea autoriza a partida do primeiro caça da base aérea de Santa Cruz. Esse F-5 era pilotado pelo Major Jordão. Eu me dirigi em direção à luz, em direção ao alto mar, e não senti me aproximar
nem senti que ela se deslocou em qualquer direção e também não tinha o contato radar dela. E pela distância que Brasília falava que estava havendo contato, era para eu ter o contato no radar da minha aeronave. Não tive contato. Aí o meu combustível ficou crítico para retorno a Santa Cruz, aí eu retornei. A perseguição continua. 22 horas e 45 minutos. O tenente Viriato decola da base aérea de Anápolis, em Goiás. No radar eu cheguei a fazer 4 interceptações, né, e todas com contato radar, mas não consegui ver em nenhum momento nada, né, apenas no radar. E o que me observou, me alertou, foi a aceleração tomada pelo alvo, né, a partir de um certo instante. Ele acelerou rapidamente até que o radar desacoplasse, né? E eu acredito, Seria que velocidade? Eu acredito em torno de um Mach 15, mais ou menos, porque foi muito rápida a aceleração. 15 vezes a velocidade do som? Exatamente, exatamente. Eu já estava a 1.2, 1.3 vezes a velocidade do som, e o objeto atingiu uma velocidade bem mais alta do que eu estava. Quer dizer, não existe nenhum avião que possa desenvolver essa velocidade? Na atmosfera eu desconheço. O ministro da Aeronáutica, na época, Brigadeiro Moreira Lima, criou uma comissão especial para investigar o que aconteceu naquela noite em São José dos Campos. A conclusão que se chegou é que tinha ocorrido realmente um fenômeno e que não foi possível verificar a causa, a origem desse fenômeno. Houve realmente algo diferente, estranho, mas não pudemos chegar a uma conclusão definitiva. O Pantanal Mato-Grossense tem sido, nos últimos anos, um cenário privilegiado em aparições de objetos voadores não identificados. O jornalista e ufólogo Ademar Givaer, há 10 anos que investiga esses fenômenos no Pantanal. Ele percorre os rios, visitando as populações ribeirinhas, a fim de recolher depoimentos sobre esses avistamentos. Aí eu abaixei para segurar a canoa, para eles subirem, né? Quando eu virei assim, eu deparei com um vulto, uma bola de fogo, exagerada, né? E saiu nesse sentido aqui. Essas histórias são depois reproduzidas na revista dirigida por Givaer, que recebe mensalmente dezenas de cartas e fotografias sobre objetos voadores não identificados. Você recebe material de todo o Brasil. Quais as fotos que você considera mais importantes e que você mantém guardadas no seu arquivo? Nós recebemos fotografias das mais diversas. Essa aqui, por exemplo, é uma fotografia muito interessante, feita em Recife, há alguns anos atrás, e mostra um Boeing 727 de uma companhia nacional decolando no Aeroporto Internacional de Recife, enquanto um objeto voador não identificado em forma de disco, que ninguém viu, aparece a cerca de 60 metros da cabine de comando do avião. Essa outra fotografia foi obtida de dentro do pátio da Embaixada da França em Brasília, por uma funcionária. Mostra um objeto intensamente iluminado entre as nuvens. É uma fotografia realmente impressionante. Todo o material divulgado pela revista é antes analisado pelo engenheiro eletrônico Claudeir Covo, para saber se se trata de uma fraude ou de um flagrante autêntico. Claudeir, com a ajuda do computador, examina sempre os negativos para verificar se não houve algum truque durante o processo de revelação. Com a sua experiência, bateu o olho e você já sabe se a foto é falsa ou verdadeira. Em alguns casos, sim. Por exemplo, casos de reflexo, como esse exemplo, só de bater o olho já percebe-se que trata-se de um reflexo. E essa aqui que parece mais um charuto? Essa fotografia ocorreu próximo ao aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, em 1976. Tomamos conhecimento da foto, pegamos o depoimento da pessoa e depois fomos ao local fazer uma série de análises. Ao princípio pensávamos que tratava de um avião. Fizemos essas fotografias, comparando com aquela fotografia, o avião passando, mas podemos verificar que existe a asa do avião, que tem menos massa que o corpo, ele marca menos, enquanto que o corpo marca mais.
e o centro da marca é um pouco mais escuro, coisa que não ocorre. Aqui a gente verifica que de ponta a ponta existe uma marca clara em relação à iluminação de cima para baixo, o fundo dele escuro, que formou a sombra devido à iluminação está em cima, e nós não vemos nenhum tipo de marca de asa, como por exemplo essa foto aqui mostra, nitidamente, dá para ver que tem um objeto com asa. No caso então dessa foto aqui, foi dada como autêntica, essa como verdadeira, como verdadeira. Foi apenas um helicóptero, mas muita gente acredita que qualquer ponto de luz que aparece no céu sem uma razão aparente é um disco voador. Pode ser um balão, um satélite, uma estrela cadente ou até mesmo um fenômeno eletromagnético. Atualmente, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de aparições de objetos voadores não identificados. Mas tanto no Brasil como nos outros países, 90% dessas aparições são consideradas fraudes ou simples erros de interpretação. Agora, sempre que você observar qualquer ponto de luz no céu, preste muita atenção, porque pode ser um disco ou apenas um balão. Antônio Zuccarelli teve a certeza de que o que ele viu não foi um balão. Na noite de 19 de abril de 1991, ele gravou essa imagem sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Mas eu não queria... Rose Rago estava com o marido em Curitiba quando conseguiu documentar este objeto em janeiro de 1991. Para Rose, o que ela viu no céu era um disco voador. A empresária Aline Ferreira estava reunida com um grupo fazendo meditação na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, quando teve uma surpresa. No que a gente abriu o círculo e olhou para cima, tinha um OVNI em cima da gente, bem perto. Pelo cálculo que o Claudeir fez, mais ou menos a uns 1000 metros da cima da cabeça da gente. E qual foi a sua emoção? Então, na verdade, foi violenta, se você quer saber, viu? Ela reagiu assim na hora da gravação. Estou sentindo uma emoção muito grande. Perceba que o quadro da filmadora está parado. E ela pula. É a coisa mais linda deste mundo. Meu Deus, como é lindo isto. Nada do que eu possa igualar, dizer para você como emoção, não vai se equiparar ao que foi aquela hora. Foi, assim, sublime demais. É uma coisa inesquecível. Para chorar mesmo, viu? Que foi lindo demais. Mas de todos os avistamentos documentados no Brasil, o que realmente fascinou os ufólogos brasileiros foi este, ocorrido em 1992, em Casimiro de Abreu, no estado do Rio. Ele acende, ele faz um monte de coisa. O ufólogo Marco Antônio Petit, que pesquisa essas aparições, diz que nunca viu nada igual. O que está observando nesse filme, possivelmente, é a base do objeto. O objeto mesmo não está visível diretamente. E qual seria, no caso, o tamanho desse disco, já que a gente está vendo apenas a base iluminada? Olha, ele poderia chegar a ter até mais do que 15 ou 20 metros. De diâmetro? De diâmetro no seu eixo maior. Certamente nós estamos diante de um dos melhores filmes já feitos no Brasil nos últimos anos, documentando os chamados discos voadores. Todas as análises feitas em cima do mesmo confirmaram a sua autenticidade. Para muita gente, cenas como estas não fazem parte apenas do mundo da ficção. Elas podem ser reais. Uma pesquisa do Instituto Gallup, feita há 3 anos, revelou que 1 em cada grupo de 7 americanos diz que já viu um disco voador. A mesma pesquisa também revela que 46% dos americanos acreditam na existência de seres parecidos com a gente, vivendo em outros planetas do universo. E mais, 5 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos
acreditam que o contato entre seres de outros planetas, os ETs e os habitantes da Terra, vai acabar um dia acontecendo. Se já não aconteceu. Uma das mais extraordinárias histórias de discos voadores e seres de outros planetas envolveu 7 pessoas nesta cidade aqui. Nós estamos em Snowflake, no Arizona, o oeste americano. É uma cidade muito pequena. E o que aconteceu há 18 anos mexeu com praticamente todas as pessoas que moram aqui. Foi no final da tarde, começo da noite do dia 5 de novembro de 1975. Uma notícia começou a circular na cidade. Travis Walton, hoje beirando os 40, casado, 4 filhos, havia sumido na floresta onde estava trabalhando, cortando árvores. E segundo o relato de 6 companheiros que estavam com ele, Travis havia sido sequestrado por um disco voador. A pequena Snowflake viveu uma história fantástica. Tão fantástica que chamou a atenção de Hollywood, dando origem ao filme Fire in the Sky, Fogo no Céu. O filme conta o sequestro de Travis Walton. Exatamente como ele me contou nesta entrevista. Nós estávamos em 7 na caminhonete cabine dupla voltando para casa. Estava começando a escurecer, todo mundo cansado. E vimos uma luz vindo entre as árvores. Sentimos uma coisa estranha nessa luz. Ninguém disse nada, ficou um silêncio, todos olhando na mesma direção. Travis pensou que fosse fogo, talvez um incêndio na floresta, talvez um desastre de avião. Quando avançamos um pouco, disse ele, vimos a fonte da luz e aí começamos a ouvir um ruído e pudemos ver o objeto. No filme, no papel de Travis, o ator D.B. Sweeney, ele fica paralisado, maravilhado com o que vê. What is that? I don't know what that is. It's a UFO or it's a spaceship, something like that. Era um disco. Você podia ver o contorno dele. Estava a uns 6 metros de altura. Irradiava muita luz, uma luz dourada. Eu estava curioso em ver aquilo de perto. O pessoal gritava de dentro da caminhonete para eu sair dali. E eu queria chegar mais perto. Havia um barulho, uma vibração estranha. Não uma coisa que você ouve, mas uma coisa que a gente sente. The hell is that? Get back in the truck! A coisa começou a mexer assim. Fiquei assustado e pulei atrás de um tronco de árvore caído para me proteger. Foi aí que eu achei que devia mesmo dar fora. Quando me levantei, alguma coisa me bateu, me atingiu. Foi como um choque elétrico. Eu desmaiei. Os companheiros de Travis que ficaram na caminhonete dizem que foi uma descarga elétrica vinda da parte de baixo do disco. Mike Rogers, que estava na direção da caminhonete, fala que a descarga do raio foi tão forte que jogou o corpo de Travis para o ar, uns 2 metros de altura. E quando ele caiu no chão, parecia morto. Ficaram apavorados e saíram para a estrada buscando socorro. O xerife duvidou da história deles, mas colocou mais de 100 homens a cavalo na floresta, com a ajuda de helicópteros, na tentativa de encontrar Travis. A polícia não encontrou nenhum sinal do disco voador, nem de Travis. Ele simplesmente desapareceu. Os companheiros dele foram acusados de assassinato. A polícia acreditava que, na verdade, eles queriam matar Travis e inventaram a história do disco voador. Suspeitos de assassinato, os companheiros de Travis passaram por um detetor de mentiras. O resultado espantou o xerife. Nada indicava que aquilo era uma invenção, uma fantasia. O aparelho apontava. Aqueles homens não estavam mentindo. Travis tinha sido sequestrado pelos ocupantes de um disco voador.
A partir dali, tudo parece muito confuso na memória deste homem. Ele conta que perdeu a consciência e só se lembra de ter voltado a si num lugar que parecia a sala de um hospital, em companhia de seres estranhos. Não eram eles. Pareciam seres como nós, 2 braços, 2 pernas, olhos, nariz, mas não eram seres humanos. Tinham a cabeça grande, sem cabelos, boca pequena, nariz pequeno, mas olhos muito grandes. Era difícil olhar para os olhos, dava medo. Você chegou a conversar com eles, não? Não, não falava. Só eu gritei, apavorado. Peguei um objeto de cima de uma mesa e tentei me defender. Eles vinham na minha direção. Aí eles viraram e saíram do lugar. Mas eles voltaram. E no filme esta passagem aparece assim. Uma cena de violência que pode não ter se passado exatamente assim. Segundo as lembranças de Travis, o fato é que ele perdeu os sentidos pela segunda vez. Quando Travis Walton recuperou a consciência, ele estava aqui, na beira dessa estrada, exatamente no lugar onde eu estou agora, a 80 quilômetros da cidade dele, Snowflake. Ele não tinha consciência, ele não sabia, mas haviam se passado 5 dias desde aquele momento em que ele desapareceu na floresta. Eu estava caído de bruços, a cabeça apoiada no braço. Consegui levantar e vi uma luz brilhando, iluminando a estrada. Olhei para cima para ver de onde vinha a luz e vi novamente o disco. Estava em silêncio. Era diferente do que eu vi pela primeira vez. Era mais liso, de um material mais polido. Só deu tempo de olhar. Ele foi embora em silêncio.